Não foi uma EQM, foi uma morte real. Eu morri. Jesus me deu uma nova vida. No próprio livro, colocamos cópias dos prontuários médicos, porque queremos que as pessoas entendam, assim como os médicos entenderam, que isso não foi algo que eles fizeram. Não há nenhuma possibilidade no mundo de eu estar aqui conversando com você, sentado aqui, em pé, andando, fazendo qualquer coisa que faço hoje, exceto por um único motivo. Deus realizou um milagre e me enviou de volta. E ele me disse, em nossa conversa final, que me enviaria de volta como se eu nunca tivesse morrido. E faria isso de uma forma que ninguém pudesse questionar que foi um milagre absoluto. Na verdade, tudo começou no dia 17 de maio de 2024. Acordei e tinha uma massa muito grande no meu pescoço e eu estava tendo dificuldades para respirar e engolir. E eu não entendia o que simplesmente apareceu, tipo, do dia para a noite. E eu disse para minha esposa, eu vou até uma sala de emergência independente para ver o que está acontecendo aqui. Então, eu fui a uma sala de emergência local em Willow Park, e quando entrei, eles me levaram para uma sala nos fundos e, em seguida, o médico entrou e disse, olha, eu vou pedir uma tomografia computadorizada. E ele disse, um exame de sangue, e nós vamos começar por aí e ver o que está acontecendo. E eles fizeram a tomografia, o exame de sangue e todo o resto, e claro, eu estava na sala esperando o médico voltar, e então o médico entrou. Ele entrou, sentou-se em um banquinho e disse, bem, vou ser direto com você. Eu olhei seu exame de sangue, recebi os resultados dele e da tomografia e discuti isso com outros 2 médicos aqui fora. E todos nós chegamos à mesma conclusão e diagnóstico de que, bem, estamos cerca de 99% certos de que o nódulo no seu pescoço é um novo diagnóstico de câncer. Claro, isso me abalou bastante. Ele disse, conversei com os outros médicos porque queria ter certeza. Ele disse, mas o exame de sangue e o jeito que está crescendo é muito agressivo. Ele disse, e eu quero que você... Eu já falei com o outro médico e ele vai marcar uma consulta para você na segunda-feira. Ele disse, quero que você vá vê-lo imediatamente. Não adie isso. Ele disse, é muito agressivo. Você precisa ir agora. Eu disse, ok. Eu cheguei em casa e contei para minha esposa. O médico disse, é quase 99% de certeza que é câncer, e ela imediatamente disse, isso não é algo com que se brinca? E eu disse, eu não brincaria com uma coisa dessas. Então ela disse, certo, então acho que vamos ter que lidar com isso. Então ela lidou muito bem com isso, e sabe, ela esteve na área médica por toda a carreira dela, 35, 40 anos, e ela disse, bem, vamos lidar com isso e vamos garantir que estaremos lá na segunda-feira. Eu nunca cheguei até segunda-feira. Na sexta-feira, no dia 17 de maio, eu estava tendo muita dificuldade para respirar e engolir. Eu não conseguia engolir nada. Eu tinha que engolir com força até para conseguir tomar um pouco de água. E entramos no carro e ela disse, vou te levar para o pronto-socorro no centro, para um hospital grande. Eu disse, bem, me deixa na porta do pronto-socorro. Eu entro, você vai estacionar o carro. E ela disse, ok. Então eu entrei no pronto-socorro e eles me levaram para os fundos, me sedaram e colocaram um tubo de intubação oral pela minha garganta e em seguida me internaram imediatamente na unidade de terapia intensiva. Então fui para a UTI. Fiquei na UTI até o dia 19 de maio. Bem, no dia 19 de maio, o médico entrou com a minha esposa e eles disseram, bem, vamos ver, todos os exames dele e tudo mais estão bons, a contagem de oxigênio está boa e todo o resto. Vamos ver como ele se sai sem o tubo de intubação e ver se ele consegue respirar sozinho. E, o médico e a enfermeira estavam lá e eles tiraram o tubo de intubação e, eu consegui respirar. Eles olharam os prontuários e ficaram lá por cerca de 30, 35 minutos e disseram, está tudo bem, ele está indo bem. E minha esposa voltou para o quarto e, claro, o médico saiu porque eu estava respirando bem sozinho. A minha esposa saiu do quarto por um tempo e foi conversar com os médicos e eles ficaram fora por cerca de 35 ou 40 minutos, de acordo com os registros médicos que dizem que eu fiquei sozinho lá dentro. Em algum momento durante esses 35 a 40 minutos, aquela massa rolou sobre minhas vias aéreas e eu sufoquei até a morte. Meu coração parou sem oxigênio, eu não estava respirando.
Minha esposa entrou, eles vieram para o quarto e ela me viu roxo e saiu correndo até o médico dizendo: ele está roxo, ele está roxo. E o médico veio correndo imediatamente e descobriram que eu tinha tido uma parada cardíaca, que eu tinha morrido. Eu não estava respirando, eu não tinha batimentos cardíacos. Eles estavam tentando fazer RCP em mim. Eles estavam tentando colocar um tubo de intubação de volta pela minha garganta para que eu pudesse receber oxigênio. Eles não conseguiram colocar o tubo porque, aquela massa estava no caminho, então eles me cortaram para fazer uma traqueotomia. Eles tinham colocado o tubo de intubação lá. Quando fizeram isso, acabaram cortando alguma coisa lá dentro e eu comecei a sangrar. E agora eles conseguiram fazer meu coração voltar a bater, mas logo depois eu tive uma parada cardíaca de novo. Dessa vez, o que aconteceu foi que eu me afoguei no meu próprio sangue. Basicamente, o que estou dizendo é que eu morri. E o motivo de eu contar isso é para que você entenda que o que estou prestes a dizer não é imaginação. Quando eu morri, fui para o céu. Eu não passei por um túnel de luz, eu estava instantaneamente no céu. No momento em que entrei no céu, a paz e o amor, a tranquilidade, os sentimentos que me invadiram e simplesmente permearam cada parte de mim. A paz, a calma, o amor que senti eram inacreditáveis. E eu estava ali em pé, olhando para as árvores, e elas eram simplesmente magníficas, e as flores e as cores, e o ar era simplesmente além da beleza. E as flores e as árvores são tão vibrantes em suas cores. E o que há de único nelas é o seguinte: cada árvore, cada flor, cada planta emite o que eu chamei de um tom melódico ou um zumbido. E tudo isso é individualizado para cada árvore, flor ou planta. E então tudo se combina para formar essa linda melodia harmônica de louvor a Jesus o dia inteiro, continuamente. E só isso fica meio que ao fundo. Quero dizer, não é algo que se sobreponha e não é como se te impedisse de conversar, mas é como um ruído branco de fundo que está ali. E se você parar, pode ouvir e realmente apreciar. Mas eu sei que Jesus ouve isso o dia todo. E além desse zumbido melódico, cada flor, cada árvore, cada planta tem seu próprio cheirinho único. Tem seu próprio aroma. E assim como o tom que elas emitem, cada uma, todas se combinam e criam a fragrância mais linda no ar que você já sentiu. Eu olhei para o lado e vi à distância, no pátio interno, uma figura que eu reconheci. E eu olhei e vi Jesus à distância e comecei a caminhar em direção a ele. Quando me aproximei dele, simplesmente caí totalmente prostrado, de rosto no chão, chorando como um bebê, não de tristeza, mas de pura alegria e humildade. Eu estava deitado diante do meu Senhor e Salvador, o Criador de todo o universo, e eu estava diante dele. Ele estendeu a mão. Pegue minha mão e levante-se. Precisamos conversar. Vamos caminhar e conversar. Vamos caminhar e conversar. E nós caminhamos e conversamos por 43 horas e 28 minutos. E ele me ensinou sobre tudo. Ele me ensinou sobre o que vamos comer no céu. De onde vai vir nossa comida. Que tipo de comida vamos comer. O que vamos fazer. Vai haver esportes? Vai haver atividades? Nós vamos só sentar lá e cantar o dia todo? Não. Nós vamos viver. Ele disse: vocês vão viver no céu comigo por toda a eternidade. Ele não disse: vocês vão existir. Vocês não estão estagnados. Uma foto existe. Vocês vão viver. E é lindo e maravilhoso. Vocês não conseguem imaginar a alegria que vão experimentar. Vocês simplesmente não conseguem acreditar. A última conversa que Jesus e eu tivemos foi no pátio interno. E ele começou a conversa dizendo: seu corpo, seu cérebro foram destruídos e sofreram muito. Ele disse: eu poderia te mandar de volta como se você nunca tivesse morrido. Eu te daria um novo cérebro,
um novo coração, novos pulmões, tudo novo.